E já que estamos falando de retorno dos alunos às salas de aula aqui no Brasil, vamos saber como é que está a rotina dos estudantes na Europa. Direto de Londres, a jornalista Fernanda Zaffari nos conta. Boa noite, Fernanda. Como é que está sendo a questão das aulas presenciais por aí? Cada país tem a sua regra? Exatamente. E dentro de cada país também, Lúcia, cada estado ou cada região tem autonomia em muitos países para tomar suas decisões, porque as situações são muito diferentes. Por exemplo, se a gente falar na França, a França surpreende porque teve um lockdown muito radical, medidas muito sérias com limitações, as pessoas não podiam sair de casa, tinha que dar explicação para a polícia, inclusive, mas nessa segunda fase da pandemia, como está se chamando, a França consegue sim manter pelo menos o ensino médio, as crianças menores nas escolas. Eu conversei com o Patrick Neret, que é publicitário brasileiro, mora há 4 anos em Paris, tem um filhinho e ele explica alguns dos protocolos adotados por lá. No primeiro lockdown, as escolas fecharam, né? Então ele teve um pouco de homeschooling. Mas mesmo no segundo lockdown, no final de outubro, começo de novembro, eles decidiram manter as escolas abertas. Então, é o que nos mantém um pouco com o pé na realidade, com um senso de normalidade, porque pelo menos a gente leva ele na escola, né, e traz. Então, isso mantém algum tipo de rotina que não seja só ficar em casa. Então, sim, o governo tem trabalhado para, pelo menos nas escolas primárias, né, deixar as crianças terem algum tipo de rotina mais normal. Pois é, esse é o Patrick Neret falando da situação na França, especificamente em Paris, que mantém sim as escolas abertas, principalmente para as crianças mais novas. Já se a gente vai para a Espanha também teve um lockdown muito radical na primeira fase da pandemia e depois no verão se reabriu, foi reaberta, né? Muita gente visitou, frequentou praias e aí era uma grande crítica. Como é que as crianças ficaram tanto tempo sem aulas e depois tiveram essa reabertura da economia? Por isso a Espanha hoje preza, sim, por manter as crianças nas escolas e fechar outros setores. Vive medidas restritivas. Eu conversei com a gaúcha Priscila Serf. A Priscila é jornalista, é especialista hoje em marketing digital, em comunicação digital. Ela também tem uma filha pequena e nos conta direto de Barcelona como são os procedimentos por lá, porque a Espanha é um modelo considerado bem sucedido hoje aqui na Europa, pois aposta agressivamente numa campanha de testes em massa para professores, funcionários e alunos. Toda a questão de Covid com as escolas, ela está atrelada ao como se fosse o teu posto de saúde do bairro. Então, a partir do momento que tem um positivo, esse posto de saúde é avisado e a escola mesmo passa uma mensagem, a mensagem que ninguém quer receber, passa uma mensagem para todos os pais já com horário, dia e horário que tem que ser feito, PCR, endereço do lugar e tal. Isso vem através da escola, mas é feito diretamente com o CAP, que é esse posto de saúde do bairro, assim. E aí não se paga nada, né? E é super tranquilo, a gente recebeu em menos de 48 horas e a gente também tem informação de que quando é positivo eles estão dando a resposta super rápido para que as pessoas possam realmente se precaver e já ficar de quarentena de verdade. Aí é a Priscila explicando como é a situação em Barcelona, onde com sintomas ou não, as crianças daí são testadas, dependendo do número de casos confirmados em cada sala de aula, são isoladas por um determinado número de dias, ou só aquela turma, ou toda a série. Porque o que parece, viu, Lúcia, vendo aqui, países já tiveram 3, 4 tipos de formatos e protocolos diferentes para as escolas. E o que parece certo mesmo é que durante a pandemia é inevitável que casos vão existir ainda nas escolas. O que se diferencia é como é feito esse controle e o monitoramento. Pois eu ia te perguntar a respeito de Londres. Londres viveu as duas situações, né? Como é que está hoje a situação das escolas por aí? Pois é, Londres demorou para fechar no primeiro lockdown, depois manteve as escolas abertas e agora, infelizmente, as escolas foram fechadas, mas o governo faz um esforço muito grande, até porque tem a pressão dos países vizinhos, como a gente viu agora da França e da Espanha. Por isso, dia 22 de fevereiro, o primeiro-ministro deve anunciar a reabertura de algumas séries.
provavelmente do ensino médio, né, das crianças menores e, quem sabe, a volta gradual do ensino, aliás, do ensino fundamental, desculpa, me atrapalha ainda em primeiro e segundo grau, e depois, sim, do ensino médio para os estudantes mais velhos. O que é importante a gente ver é que, por exemplo, mesmo aqui no Reino Unido, há diferenças. A Escócia vai voltar já a partir de segunda-feira. Então, a gente vê que cada país realmente adota as suas medidas, os seus protocolos. E nós estamos falando de países que já estão avançados em termos de vacina, né? Talvez não tanto quanto se esperava, Fernanda, mas muito mais do que aqui no Brasil, né? Se a gente vai falar do Reino Unido, o Reino Unido está, sim, muito à frente, conseguiu cumprir essa meta dos 4 primeiros grupos de risco e vacinar mais de 15 milhões de pessoas até a semana passada. Isso foi uma meta que o governo se propôs, uma meta ousada. A gente sabe que na Europa a situação é um pouco mais difícil, há um atraso na entrega de algumas doses das vacinas, mas a vacinação vem sendo feita pouco a pouco. Por aqui, sim, é uma grande polêmica se os professores deveriam furar a fila, passar para um outro grupo à frente ou não, mas o governo vai manter o cronograma original e os professores serão vacinados de acordo com o seu estado de saúde e sua faixa etária. Fernanda, hoje saiu a notícia de que o marido da rainha baixou o hospital, né? Qual é a situação do estado de saúde do príncipe Philip? Pois é, ele sofreu essa internação, né? Está num hospital particular, um pequeno hospital no centro de Londres. Desde ontem à noite ele chegou caminhando. Então, o que o Palácio de Buckingham informa é que é uma precaução, um excesso de precaução, essa internação dele, não uma internação de emergência. Não tem nada a ver com coronavírus. Ele já luta com alguma condição de saúde, dificuldade que o Palácio não divulga, mas ele tem 99 anos, vai completar, tem uma festa programada, claro, com todos os cuidados e protocolos do coronavírus, para o mês de junho. Ano passado, a rainha Elizabeth e ele completaram 73 anos de casados. Eles estão isolados, mantêm uma agenda, mas estão isolados no Palácio de Windsor, que é mais ou menos 1 hora aqui de Londres. A rainha continua no Palácio de Windsor e ele, então, vai passar, segundo a assessoria do Palácio de Buckingham, alguns dias internado por precaução. Lembrando que já foram vacinados, né, Fernanda? Aliás, não sei se tu já falasse sobre isso com o Sérgio Stock aqui nas minhas férias, mas a gente teve aí algumas celebridades, né, inglesas essa semana fazendo propaganda da vacina, como Elton John, por exemplo. Exatamente. A rainha e o Duque de Edimburgo, né, como é conhecido o príncipe Philip, eles foram vacinados no dia 9 de janeiro. Não houve nenhuma divulgação de foto, nada, mas só a confirmação oficial. O que não se sabe ainda é se eles receberam, porque algumas pessoas estão recebendo a segunda dose no cronograma dessas logo, né, com um distanciamento menor. Não se sabe ainda se ele recebeu a segunda dose ou não, mas eles já foram vacinados. Isso que você se refere dessa campanha, está precisando realmente desse momento de empolgar a população para as pessoas se mobilizarem para a vacinação. Então, Sir Elton John, que é realmente um dos grandes artistas daqui, tem um vídeo, eu recomendo, eu até postei aí nas minhas redes sociais, mas eu coloco de novo, Lúcio, para compartilhar com você, porque é o melhor do humor britânico, um pouco para mostrar como as pessoas, estimulando que as pessoas se vacinem. Lembrando que essas e outras informações estão lá no canal do YouTube da Fernanda Zaffari, FZUK por Fernanda Zaffari. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, boa semana, Lúcia. Igualmente.